Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. A de como uma área da ciência não se contentou em apenas observar a saúde de longe, mas arregaçou as mangas e ajudou a construir o próprio sistema de saúde de uma nação inteira. E a pergunta que guia a nossa conversa é essa: será que uma disciplina acadêmica pode de fato sair dos laboratórios e das salas de aula para se tornar a força por trás de um direito fundamental para milhões de pessoas? No caso do Brasil, a resposta é um sonoro sim. Para entender essa história, a gente precisa sacar que a epidemiologia no Brasil tem, digamos, uma dupla face. De um lado é a ciência, aquela que produz conhecimento, que estuda como as doenças se espalham. Do outro é uma prática, uma ferramenta de ação com um compromisso muito firme de transformar a realidade da saúde da população. E essa dupla face, olha, já está no próprio DNA da disciplina. A definição clássica dela já aponta para isso. Não se trata só de estudar, mas de aplicar o conhecimento para resolver problemas. E é essa parte da aplicação que virou a alma da epidemiologia brasileira. Mas para a gente entender como essa tal aplicação se tornou tão central, tão importante, vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como as sementes dessa mudança foram plantadas. Pensa só, década de 70, em pleno regime militar. A comunidade de epidemiologistas era bem pequena, concentrada ali no eixo Rio-São Paulo. Mas, mesmo sendo poucos, eles já estavam pensando de um jeito bem diferente do resto do mundo. As ideias que inspiravam esse grupo iam muito além de vírus e bactérias. Eles bebiam da fonte da epidemiologia social, que conecta saúde com classe social, da geografia crítica, que analisa como o espaço influencia as endemias, e de novas reflexões sobre o que, afinal, causa as doenças. Para eles, a saúde já era, na sua essência, uma questão social. E o mais legal é que esse pensamento inovador não ficou só na teoria, não. Pelo contrário, ele levou a um momento decisivo em que essa comunidade científica partiu para a ação de verdade. O caminho para essa transformação foi, olha, surpreendentemente rápido. Tudo começou em 1984, no encontro em Friburgo, onde esses cientistas firmaram um pacto, um compromisso com a reforma da saúde. Apenas 4 anos depois, essa luta toda culminou na nova Constituição, que criou o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. E logo em seguida, em 1990, para dar o suporte técnico para esse novo sistema, foi fundado o Centro Nacional de Epidemiologia. Essa citação de um dos pioneiros, o Sebastião Loureiro, captura perfeitamente o espírito da época. Existia uma clareza de que aquele era o momento estratégico, a chance de ouro para colocar a epidemiologia bem no centro da prática de saúde do país. E não é que eles conseguiram? O artigo 196 da Constituição é o resultado direto dessa briga. A saúde deixou de ser um favor e passou a ser um direito de todos e um dever do Estado. Foi um marco simplesmente monumental. A partir daí, o campo explodiu. A dimensão desse crescimento é impressionante. Para se ter uma ideia, no ano 2000 já existiam, no Brasil, 176 grupos de pesquisa em epidemiologia, envolvendo ao todo 813 pesquisadores. E desses, 422 eram doutores. É uma maturidade científica impressionante que foi construída em menos de 20 anos. Então, o que define essa epidemiologia tão particular, tão singular que se forjou aqui no Brasil? Vamos analisar as suas principais características. Primeiro de tudo, ela nunca foi uma ilha. Ela nasceu e cresceu como parte de um movimento maior, a chamada saúde coletiva. E isso conectou a epidemiologia diretamente com princípios de justiça social, de humanismo, impedindo que ela virasse só um conjunto de técnicas frias. Em segundo lugar, existe uma consciência muito clara do seu papel histórico. O compromisso não é só observar e descrever, mas transformar as condições de saúde da população. A ação está no coração da disciplina. Terceiro, o foco na determinação social. Em vez de olhar só para os fatores biológicos, a epidemiologia brasileira investiga como a própria organização da sociedade, a desigualdade, a pobreza, a falta de moradia, determina quem fica doente e quem continua saudável. Quarto ponto, ela é radicalmente transdisciplinar. Os epidemiologistas brasileiros não trabalham sozinhos de jeito nenhum. Eles conversam, colaboram com sociólogos, economistas, geógrafos, filósofos, porque eles entendem que os problemas de saúde são complexos demais para uma única caixinha do saber. E, por fim, algo que talvez seja mais subjetivo, mas igualmente poderoso: um senso de missão. Por trás dos números e das análises, existe uma paixão, um compromisso profundo com a construção de um sistema de saúde mais justo e, por que não, de um mundo mais saudável.
Mas olha, essa missão não é só uma parte bonita da história, não. O trabalho continua e muito, porque os desafios para garantir a saúde como um direito estão sempre se transformando. Hoje em dia, os desafios são outros, mas tão urgentes quanto antes. Existem 3 grandes frentes de batalha, digamos assim. Avaliar o impacto das novas e caríssimas tecnologias na saúde, fortalecer a regulação para proteger a população de riscos e, o que é crucial, continuar a escancarar e a combater as profundas desigualdades na saúde. Então, no fim das contas, o objetivo final continua sendo exatamente o mesmo de décadas atrás. Dá um sentido real, prático, àquele direito à saúde que está escrito na Constituição para cada cidadão e cidadã deste país. E toda essa história nos deixa com uma reflexão final, né? O caso de epidemiologia no Brasil mostra que a ciência pode ser muito mais do que só uma busca por conhecimento. Ela pode ser uma ferramenta poderosa para construir justiça. E aí fica a pergunta: se a saúde é um direito, qual é a responsabilidade da ciência em garantir que ele seja de fato cumprido?